Glória a Deus, boa noite, sejam muito bem-vindos, a esse momento agora da palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração. Eu não sei de que forma você foi direcionado para essa live. Talvez você seja um dos nossos filhos aqui desse ministério, dessa casa. E eu sei que Deus vai falar contigo essa noite. Talvez você foi convidado por alguém para participar dessa reunião. Talvez você vai encontrar essa palavra depois de alguns dias. Mas saiba que não é por acaso. Deus quer falar com você através da sua palavra. E eu quero meditar numa palavra com você então. Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo 22. Nós vamos ler até o 26. E a palavra de Deus diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Essa palavra que nós estamos trazendo essa noite, o contexto dessa palavra começa com a grande multiplicação dos pães. Jesus havia feito um grande milagre, havia muitas pessoas ali que estavam seguindo Jesus e que estavam já há muito tempo sem comer, e aí foi ficando noite, o tempo foi passando, foi entardecendo, e aí Jesus então disse para os seus discípulos que dessem de comer para aquele povo. Então os discípulos disseram que não tinha como, não havia recurso, não havia disponibilidade para alimentar aquela multidão. E aí Jesus então faz um milagre que nós conhecemos, o grande milagre da multiplicação. E depois disso então Jesus fica despedindo a multidão e diz para os seus discípulos pegarem o barco e irem para o outro lado. Então Jesus fica ali, despede a multidão, depois Jesus vai orar. E agora na madrugada Jesus então vai ao encontro daqueles discípulos, e os discípulos estão desesperados, no meio do mar, porque a tempestade era muito forte, o vento era contrário. Eu fico tentando imaginar aqueles discípulos tentando lutar contra a morte, lutando pela sua vida, porque havia um forte vento, forte vento, uma chuva. Eu fico imaginando aquela chuva forte, gelada sobre os discípulos, eles talvez com um balde tentando colocar água para fora daquele barco. Era um desespero, embora eram homens que eram acostumados no mar, acostumados a pescar. Então não foi qualquer tempestade, foi algo forte, foi algo impactante. E de repente, no meio de tudo aquilo, eles olham e eles veem e dizem que é um fantasma. E eu achei interessante esse termo, que eles usaram achando que era um fantasma. Significa então que naquela época, naqueles primeiros séculos, os discípulos, eles ainda acreditavam nestas coisas, que até hoje muitas pessoas acreditam em assombração, em fantasmas e coisas desse tipo. Na verdade, a palavra original ali para isso, ele está falando de aparição, na verdade, a palavra fantasma significa aparecer algo. E aí então eles viram aquela aparição, viram Jesus ali, e Jesus se aproxima deles e resolve todo aquele problema que estava acontecendo naquele momento, que eles estavam lutando pela sua própria vida. E fazendo um link com essa palavra que nós lemos e o desespero daqueles discípulos naquele momento, eu achei muito interessante essa noite nós falarmos sobre alguns fantasmas que nos apavoram nesses dias. Eu sei que esse é um termo que eu quero que você entenda do ponto de vista certo, porque na verdade nós não cremos em assombrações, nós não cremos que espíritos vão nos assombrar, nós não cremos nessas coisas, mas eu quero usar esse termo de uma forma pejorativa para dizer que há muitos fantasmas hoje que nos arrodeiam. Eu quero falar de alguns deles para você hoje. Eu quero que você preste bastante atenção, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o teu coração essa noite. O primeiro fantasma que nós estamos enfrentando nesses dias, os discípulos enfrentaram um grande fantasma aquele dia, que era na verdade não Jesus, mas era a tempestade, era o forte vento, e Jesus veio trazendo solução para eles. Mas o primeiro fantasma da nossa atualidade hoje, nos dias que nós estamos vivendo, principalmente nesses últimos 1 ano e meio, há esse fantasma da enfermidade, há um fantasma da doença que está assolando muitas pessoas nesses dias.
E eu quero falar um pouquinho para você sobre isso. Eu estava pensando um pouco sobre isso nesses dias e sabe que só dá valor à saúde, de verdade, quando a pessoa fica doente. Na verdade, só dá valor à cura àquela pessoa que está precisando ser sarada. E a fé, querido, é algo poderoso e que precisa ser colocado em ação. Eu estava pensando hoje em alguns milagres que Jesus fez. E que todos esses milagres que Jesus fez na Escritura, a fé ela era ativa, a fé não era passiva. E a gente pode ver isso, por exemplo, na mulher do fluxo de sangue. Se você for olhar a história daquela mulher que a Bíblia conta, a Bíblia vai dizer que aquela mulher havia gasto todo o seu dinheiro com vários médicos, tentando de várias formas ficar boa e não conseguiu. Mas ela, ao ouvir falar de Jesus, ela ouvir que Jesus estaria naquele lugar, ela colocou no seu coração e disse: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curado. E ela então se levanta, eu acredito que com extrema dificuldade, realmente mostrando uma fé ativa, ela vai até o lugar onde está Jesus, contra toda a cultura da época, porque ela era considerada então, segundo as leis dos hebreus, ela era considerada uma mulher impura, ela não podia tocar em ninguém, ninguém podia tocar nela, ou seja, ela contrariou toda essa cultura, toda essa lógica, e ela foi até Jesus, e ao tocar em Jesus, ela foi curada. Agora eu fico pensando, talvez ela tivesse ficado em casa e simplesmente pensado assim: Deus, você pode me curar, eu estou doente. Mas ela fez algo que chamou a atenção, ela fez algo que moveu, ou seja, a fé dela moveu o coração de Deus em favor dela. Há um outro relato na Bíblia, por exemplo, de um cego, e quando Jesus estava passando, aquele cego poderia dizer no seu coração apenas e pensar: Deus, se tu quiseres me curar, me cure aqui. Mas aquele cego, ele gritou e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele gritou. Talvez o que você está precisando nesses dias, querido, é colocar a sua fé em ação. A sua fé não pode ser apenas do seu coração, mas a sua fé precisa ser uma fé ativa. E aquele homem gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus vai até o encontro dele e Jesus cura aquele homem. Há um outro relato na Bíblia que também me chama muita atenção, que é o relato dos 10 leprosos. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Jesus está chegando a uma cidade. Nós vamos ler isso lá em Lucas agora. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, eu quero ler com você. Que diz assim: e caminhando de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Eu estava pensando nesta palavra. Eu quero dizer para você que lá em Levítico número 14 há toda a descrição da lei que Moisés deixou a respeito de como funcionava capítulo 13 e capítulo 14 de Levítico, tanto quando alguém ficava doente, quando alguém era curado da lepra. Então esta pessoa ela precisava se apresentar ao sacerdote e trazer uma oferta, e esse sacerdote iria então verificar realmente se aquela pessoa estava curada da lepra. Você pode encontrar isso no capítulo 14 de Levítico. E então depois o sacerdote atestava, fazia então o sacrifício e depois liberava aquela pessoa. Ou seja, era o sacerdote que liberava a pessoa daquela quarentena ou fazia com que ela permanecesse em quarentena. E agora você imagina, Jesus se depara com 10 leprosos, 10 pessoas que estão longe da sociedade, estão longe da sua família, estão marginalizados porque eles não podiam fazer parte da sociedade, até porque a sua doença era uma doença contagiosa. Agora, Jesus diz para eles: vão e mostrem-se ao sacerdote. E a gente entendendo esse contexto, a gente entende que eles precisavam ir ao sacerdote e levar a sua oferta. Agora você imagina comigo, a Bíblia não diz em que momento eles foram curados,
Mas Jesus mandou que eles fossem até o sacerdote. Então eu fico pensando, eu fico imaginando, eu quero que você pense comigo. Aqueles homens receberam a palavra de Deus, a palavra de Jesus dizendo: vão e vocês estão curados. Mas eles ainda estavam doentes, eles ainda estavam leprosos. Eu fico imaginando como eles iam conseguir aquela oferta, aqueles animais para apresentar para o sacerdote, para o sacrifício. Eu fico imaginando o grau de dificuldade que alguns deles encontraram para conseguir a oferta, porque a Bíblia não diz em que momento do caminho eles foram curados. Agora imagina aqueles homens precisavam uma oferta, precisavam de um animal para apresentar para o sacerdote e depois aquilo ser sacrificado como agradecimento a Deus. E agora eles têm que fazer isso acreditando que até chegar ao sacerdote eles estariam curados. Mas diz a Bíblia que indo eles, ou seja, a caminho, em algum momento daquilo, a cura acontece naqueles 10 homens. Querido, a fé deles, eles precisaram que a sua fé se tornasse ativa. Quem sabe eles poderiam ter virado as costas ali a hora que Jesus falou, e olhavam para os outros e diziam: não, nós não estamos curados, não aconteceu nada, e terem voltado para os lugares escondidos e ficado ali. Mas eles disseram: não, nós recebemos a palavra, nós cremos, vamos até o sacerdote. Só que não era ir apenas ao sacerdote, eles precisavam pegar a sua oferta, pegar aquilo que foi determinado na lei de Moisés e levar até o sacerdote. E eles estavam fazendo isso porque eles acreditaram na palavra que Jesus havia liberado sobre eles. Então, indo eles foram todos curados. Eu quero dizer para você essa noite que eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Quem sabe você está assistindo essa live hoje, você está enfrentando algum tipo de enfermidade. Eu quero dizer para você essa noite: coloca a sua fé em ação. Talvez você precisa fazer como aquele cego. O que está faltando para você é gritar por socorro, é gritar por Jesus. Mas você não pode ter uma fé passiva. A tua fé precisa ser com ações. Você precisa se mover de acordo com aquilo que você crê. E eu quero declarar sobre a tua vida essa noite cura em todas as áreas da tua vida. Se você está com uma enfermidade que está te assolando, querido, eu quero que eu e você juntos essa noite mandemos esse fantasma da enfermidade longe da sua vida para sempre, para que nunca mais volte. Eu sei que muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas têm doenças no seu corpo que estão carregando durante tantos anos, mas eu quero declarar que você está curado essa noite em nome de Jesus. Tome posse essa noite da palavra do Senhor sobre a tua vida, querido, em nome de Jesus. Eu também quero falar sobre um outro fantasma essa noite que tem assolado muitas pessoas. E eu podia falar sobre tantas coisas, né? Mas a direção que Deus me deu para falar é para você essa noite. É sobre o fantasma da solidão. Nesses anos que nós estamos vivendo agora, nesses últimos 1 ano e meio que estamos vivendo, muitas pessoas têm se isolado totalmente por causa dessa pandemia, por causa dessas questões todas, e já foi mais do que comprovado que este isolamento total, ele não faz tão bem assim como nós pensávamos. E muitas pessoas ficaram mais doentes ainda por se isolarem, por ficarem sozinhas. Eu conheço relato de pessoas que ficaram totalmente isoladas e mesmo assim contraíram este vírus. Eu sei de pessoas que ficaram isoladas totalmente e a sua imunidade baixou, a tristeza veio sobre o seu coração e elas acabaram ficando doentes. E muitas pessoas hoje se sentem sós. E a minha palavra agora vai para você que se sente só, você que está vivendo na solidão. Eu quero dizer para você que esse é um fantasma que tem assolado muitas pessoas. A solidão, querido, ela adoece as pessoas. Pessoas têm se relacionado com pessoas erradas porque elas têm medo de ficarem sozinhas. Eu conheço pessoas que estão vivendo relacionamentos frustrantes, relacionamentos que elas sabem que não é aquilo, que não vai dar certo. Estão vivendo relacionamentos desgastantes porque elas não querem ficar sozinhas. Então, por causa disso, por causa do medo da solidão, muitas pessoas têm entrado em relacionamentos errados. Mas eu quero falar algo para você essa noite que a palavra de Deus diz. Salmo 68, verso 6, diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Eu quero dizer para você que se sente sozinho, você que está vivendo uma solidão, eu quero dizer que a palavra de Deus diz que Deus tem uma família para você, querido.
Sabe, eu fico pensando assim, quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão lá no Éden, e Deus percebeu que Adão estava sozinho. Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, não é bom que o homem viva em solidão. E aí, sabe o que Deus fez? Deus não disse para Adão assim: vou lhe dar um gatinho. Bom, você está sozinho, Adão, então eu vou lhe dar um cachorrinho para você, para preencher a sua solidão. Não, Adão, você está sozinho, então eu vou fazer um outro Adão, o Adão 2, eu vou colocar aqui com você para preencher, para completar você, porque você está sozinho. Não, querido, saiba que Deus, o pensamento de Deus sobre família é poderoso. E sabe qual é a melhor companhia para o homem? É a mulher. Sabe qual é a melhor companhia para a mulher? É o homem. Foi assim que Deus estabeleceu desde o princípio. E muitas pessoas hoje estão em relacionamentos confusos, porque o que a gente ouve nas mídias, o que nós ouvimos hoje nos meios sociais, está tudo tão distorcido que as pessoas estão buscando qualquer tipo de relacionamento. Mas eu quero dizer para você uma coisa: a palavra de Deus continua sendo poderosa em dizer que Deus faz com que o solitário habite em família. Deus tem uma família para você, e Deus tem um conceito definido sobre o que é uma família, e Deus tem vida para te dar essa noite. Este é um outro fantasma que tem atacado nesses momentos, nesse momento das nossas gerações, a nossa geração principalmente, que é a solidão. Mas eu quero dizer para você que Deus quer agir na sua vida essa noite, tirar todo esse sentimento de solidão que você sente. Deus quer fazer algo poderoso na sua vida essa noite, em nome de Jesus. E a terceira coisa que eu quero falar, que esse tempo tem sido um tempo muito difícil, e há um fantasma também que tem assolado muitas pessoas esse dia, que é o fantasma das dívidas. E sabe, muitas das pessoas que estão nos assistindo hoje estão completamente endividadas, estão desesperadas porque não estão conseguindo cumprir com os seus compromissos, porque tiveram seus negócios prejudicados, tiveram a sua vida financeira bagunçada. E muitas pessoas passaram por isso e estão passando por isso agora. E esse é um fantasma que tem assolado muitas pessoas nesses dias. E as dívidas, elas levam as pessoas ao caos, e ela é uma porta para muitos males. Mas eu quero dizer para você, em primeiro lugar, sobre isso, que a sua vida, ela é muito maior que os teus bens. Quando, por exemplo, acontece um acidente no trânsito, o que é mais importante? O carro ou as pessoas? Quando há um incêndio, o que é mais importante? A casa, os bens ou a vida? E muitas pessoas estão desesperadas por causa das suas dívidas que acumularam. E são pessoas honestas, são pessoas verdadeiras, são pessoas que trabalham, são pessoas que têm um caráter, mas elas estão desesperadas por causa disso, por causa desse fantasma chamado dívida. Mas em primeiro lugar eu quero dizer para você que a sua vida é muito maior que isso. Você vai dar a volta por cima, as coisas vão mudar daqui a pouco, haverá um start em algumas coisas, e você vai conseguir reverter tudo isso, todo esse problema, toda essa maldição vai se transformar em bênção sobre a sua vida. Sabe que uma das coisas que move a área financeira das nossas vidas tem muito a ver com o nosso posicionamento diante disso. Ou seja, o que a Bíblia fala, quais são os princípios que a palavra de Deus nos traz sobre esses assuntos. A Bíblia é cheia de princípios na palavra de Deus sobre finanças. Você pode procurar na Bíblia, você vai encontrar muitos princípios que falam sobre finanças para que você possa vencer esse fantasma das dívidas. Mas há algo que eu quero dizer para você hoje, e que talvez em outra ocasião eu não diria, mas eu tenho certeza que esta palavra está sendo direcionada esta noite. Às vezes, Deus nos pede aquilo que mais nós estamos precisando. Quando Jesus estava com aquela grande multidão, mais de 5.000 pessoas, havia um menino
que tinha 5 pães e 2 peixes. Esse era o seu alimento. Essa era a maneira que ele encontrou de talvez se manter alimentado, se manter forte, enquanto estava ali, não sabia quanto tempo ele ia acompanhar Jesus. Talvez a ideia dele era seguir Jesus por alguns dias. Então essa era a refeição, isso era tudo que ele tinha, isso era o alimento que ele tinha. Mas aquilo que ele tinha era apenas suficiente para ele. E o que Jesus queria fazer e queria ensinar para ele, para os seus discípulos, de que aquilo que nós entregamos para ele pode ser multiplicado quando nós entregamos nas mãos de Jesus. Eu fico pensando, será que no meio de toda aquela multidão, mais ninguém tinha nada? Talvez os discípulos, quando disseram, não, que tem, porque aquele menino estava mais perto deles. Talvez diante de toda aquela multidão, alguém talvez tinha uma outra coisa. Mas Deus queria ensinar algo para aquele menino. De que aquilo que vai para as mãos de Jesus, aquilo que nós entregamos para Deus, ele é multiplicado. E não somente nós somos abençoados, mas todos aqueles que estão à nossa volta também são. Sabe que Deus tem uma bênção, querido, para a tua vida. Mas Deus não tem uma bênção só para você. Deus tem uma bênção para a sua família. Deus tem uma bênção para os teus parentes. Deus tem uma bênção para os teus amigos. Deus tem uma bênção para todos aqueles que estão à tua volta. Há um outro relato que me chama muita atenção. É sobre a viúva que fez um bolo para o profeta. 1 Reis capítulo 17, a partir do versículo 8 ao versículo 16, nós vamos encontrar a história de que Eliseu chega até Sarepta em uma época de seca, porque Deus havia dito para ele: eu levantei uma viúva para que te sustente. Quando Eliseu chega nesse lugar, ele encontra uma mulher quase miserável, catando alguns gravetos. Eu imagino a tristeza, o semblante caído dessa mulher, porque o profeta chega e pede água, e ela então consegue um pouquinho de água. E de repente ele diz: me consegue também um pouquinho de bolo? Na verdade seria um pão, né? E ela disse: olha, meu senhor, eu até gostaria de te dar, mas a situação está crítica. O que eu tenho é um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e eu vim aqui pegar uns gravetos. Vou fazer essa última refeição. Quem sabe já durante tanto tempo essa mulher estava na escassez. Foi racionando, e chegou um limite desesperador que ela disse: essa é a última refeição, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. E justamente nesse momento aparece o profeta pede para ela um bolo, um pão. E ela diz: eu não tenho, como que eu tenho é para fazer para mim e para o meu filho. Talvez o profeta deveria ter chegado ali, dito para ela uma palavra e alguma coisa acontecesse. Mas não, a mulher precisou agir. E aí então ela vai até lá, prepara o pão, o bolo, como o profeta pediu. E primeiro trouxe para ele, depois fizeram para eles. E a Bíblia diz que a farinha e o azeite não cessaram enquanto durou toda aquela fome dentro da nação de Israel. Enquanto houve fome em Israel, aquela casa daquela mulher foi provida por Deus. Aquele fantasma das dívidas, da fome, não apareceu mais. Por quê? Porque ela creu na palavra de Deus. Por isso que eu disse para você no início, às vezes Deus nos pede aquilo que nós mais precisamos. Querido, Deus quer falar com você essa noite. Talvez esses fantasmas estão agindo na sua vida hoje, estão sugando as tuas energias, o teu vigor, o teu humor, estão sugando você. Mas eu quero dizer para ti, se esse fantasma da enfermidade está batendo hoje na sua vida, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas como eu falei, você precisa fazer com que a sua fé não seja uma fé abstrata, não seja uma fé mental, mas a sua fé precisa ter uma atitude, precisa ter uma ação. O que você vai fazer hoje para mover a sua fé? Saiba que o milagre já está disponível para você, mas você precisa agir por fé. Talvez o que você precisa fazer agora é levantar desse lugar que você está aí.
Talvez o que você precisa fazer agora é olhar para você e dizer: eu não vou ficar aqui prostrado. E se levante de onde você está. Faça como a palavra de Deus diz: levante e ande. Quem sabe o fantasma que está te atacando hoje é o fantasma da solidão. Talvez você está se sentindo tão sozinho. A solidão tomou conta de você. Mas saiba que a palavra de Deus diz que Deus preparou uma família para você. Porque a Bíblia diz que Ele faz com que o solitário conviva em família. A palavra de Deus diz que o projeto que Deus tem não é para você apenas, mas é para as tuas futuras gerações. Há uma geração dentro de você. E o último fantasma que eu falei é sobre o fantasma das dívidas. Quem sabe as dívidas tomaram conta e você não consegue pensar em outra coisa nesses dias. Mas eu quero dizer que nós temos um Deus poderoso e que tudo isso vai passar. Se você crer, se você confiar na palavra do Senhor, muitas coisas poderosas vão acontecer na sua vida. Querido, eu gostaria que você agora orasse comigo. Se você puder agora curvar sua cabeça, se você tiver como fazer isso. Se você não tiver como fazer isso, pode permanecer como você está. Apenas preste atenção agora, porque nós vamos orar e o poder de Deus vai ser ativado agora sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora e declaramos sobre a vida de todas essas pessoas que estão conosco, que estão ouvindo, vendo essa live agora, Senhor, esta palavra, sejam tocadas pelo Teu poder. Agora nós declaramos cura agora em nome de Jesus em cada local, em cada lar. O poder de Deus seja liberado agora e milagres aconteçam em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus de Nazaré agora, milagres sejam ativados agora sobre a tua vida em nome de Jesus. Agora nós oramos, Senhor, e repreendemos toda a solidão, todo o fantasma da solidão que tem atacado tantas pessoas agora. Em nome de Jesus nós anulamos este mal sobre a tua vida agora em nome de Jesus. E também este fantasma das dívidas que tem sugado as tuas energias, agora nós declaramos vida de Deus sobre ti. Nós declaramos agora um rompimento nessa área sobre a tua vida agora em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo Ele fará. Em nome de Jesus, receba, querido, esta palavra esta noite e creia que o Senhor é poderoso para fazer grandes coisas na tua vida. Em nome de Jesus. Amém.